Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e, como sempre, você sabe, estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na região da cidade de Marabá, no estado do Pará, e também pela internet, no YouTube. Aproveite este momento e já vai compartilhando o link desta programação para que muitas outras pessoas sejam abençoadas pela ministração da Palavra de Deus. Neste programa nós comentamos as lições bíblicas da Escola Dominical, a Escola Dominical que é a nossa EBD, a Escola Dominical, que tem como função ensinar a Palavra de Deus nesse processo educacional maravilhoso. E estamos estudando essa lição maravilhosa sobre seitas e heresias em defesa da fé cristã. Hoje iremos estudar a lição 4 com o tema Deus é triuno. Deus é triuno. Portanto, iremos falar sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo nos diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 3, versículo 15, e também Mateus 28, versículo 19 e 20. Acompanhe conosco a leitura da Palavra de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos para os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. O segundo objetivo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. O terceiro objetivo, explicar os perigos do unicismo na atualidade. No primeiro bloco do programa, nós já iremos abordar o primeiro ponto, o primeiro tópico que vai versar sobre como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Neste primeiro momento do programa, nós então iremos fazer um apanhado nas Escrituras e verificar como que a Bíblia apresenta esta doutrina tão importante para a fé cristã. O primeiro subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. O segundo subtópico, evidências no Novo Testamento. E o terceiro, revelada no Novo Testamento. Maravilha! Muito embora a palavra Trindade não apareça na Escritura Sagrada, entretanto, a doutrina ela é essencialmente bíblica. Nós a encontramos tanto no Antigo como nas Escrituras do Novo Testamento. Portanto, é sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. E para comentar esta lição maravilhosa, nós estamos recebendo aqui com muita alegria, mais uma vez, o
nosso querido pastor Leno Cavalcante e também pela primeira vez aqui conosco, com muita alegria, o pastor Davi Arruda. Pastor Leno Cavalcante, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. O senhor sabe que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui novamente. O senhor é da casa, fique muito à vontade. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi, a todos os nossos amigos que acompanham o programa. É uma alegria poder estar aqui novamente compartilhando um pouco dessas lições tão maravilhosas que Deus ele nos permite através da nossa escola bíblica dominical. Então é uma alegria muito grande realmente poder estar aqui aprendendo mais com o Senhor. Maravilha. Pastor Leno também é um dos nossos professores do IETAD, o Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão, e tem contribuído com esta querida igreja. Pastor Davi Arruda, Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Pastor Davi Arruda é pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus Missão, em Marabá, bacharel em teologia, também um dos nossos professores ali no IETAD, escritor, pregador também itinerante da Palavra de Deus, e muito tem contribuído com a obra do Senhor Jesus aqui em Marabá. Seja bem-vindo. Pastor Davi, fica muito à vontade. Amém. Nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto maravilhoso que é a doutrina da Trindade. Amém. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, a todos os ouvintes, é uma satisfação estar com todos, e eu estou crendo que hoje será um momento de muito aprendizado, pastor, uma lição muito rica, e crendo que Deus falará conosco através dessa lição uma vez mais. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, de fato, uma lição muito rica e também profunda, não é, pastor Leno? Um dos temas mais complexos da teologia, complexos porque é uma doutrina que, humanamente falando, com uma mentalidade meramente humana, os homens jamais conseguirão compreender a doutrina da Trindade. Aquilo que Paulo disse, né? Os homens naturais, eles não conseguem entender as coisas do Espírito. Mas nós temos aqui na Escritura Sagrada essa doutrina muito bem consolidada, né? Apesar de que a palavra Trindade e a teologia da doutrina da Trindade, ela foi sistematizada no século IV depois de Cristo, mas os crentes neotestamentários, os crentes da igreja do Novo Testamento, tinham essa doutrina, não era, pastor Leno, em mente sem nenhuma dificuldade. Vamos iniciar os comentários, pastor Leno. Eu quero iniciar aqui com o senhor como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Vamos falar para a nossa audiência de que forma que a Bíblia, né, apresenta a Santíssima Trindade. A Bíblia fala da Trindade, apesar da palavra Trindade não estar lá? Vamos responder este questionamento primeiro com o primeiro subtópico, pastor Leno. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Fale sobre esse ponto da lição para nós. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Davi. Na verdade, como o senhor já bem colocou, essa doutrina ela é realmente essencialmente bíblica. Muito embora tenha sido sistematizada pela teologia em um período posterior à igreja primitiva, qual chamamos, mas é uma doutrina que já os pais da igreja, os patriarcas lá da igreja, já difundiam pela diversidade de textos bíblicos que comprovam e que ratificam a doutrina da Trindade. E aqui nesse tópico é muito importante dizer que alguns, né, que contestam e que tentam afrontar, né, ao pensamento bíblico, ao ensino bíblico, colocam como opostos, né, o monoteísmo judaico com a doutrina da Trindade. E nós vamos ver aqui ao longo desta lição e especialmente nesse subtópico que de forma alguma um ensino contraria o outro, porque nós cremos, e aí eu queria citar exatamente a nossa declaração de fé, né, para dizer aquilo que a nossa igreja professa, aquilo que nós cremos. E a nossa declaração de fé, na página 39, no capítulo 3, diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância
indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função e manifestação e aspecto. Então, isto é o que nós cremos e está fundamentado nas Escrituras. Aqui no nosso primeiro subtópico, do tópico 1, o comentarista ele fala a respeito de que as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são chamados de Deus ao longo da Bíblia, né? Tanto o Pai é Deus, quanto o Filho é Deus, quanto o Espírito Santo é Deus. E há uma tendência, nós aprendemos a chamar, a denominar a primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, mas essa ideia não é de hierarquia, pois o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E aqui nós temos algumas referências e eu sugiro aos professores que a gente explore bastante essas referências bíblicas. E dentre essas referências aqui também eu queria citar aqui alguns textos mencionados aqui na nossa declaração de fé, que é o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que fala do Pai como Deus, né? E o texto diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, aqui denominando o Pai como Deus. O Filho como Deus. É famoso o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E, por fim, a referência lá de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, onde ali o Espírito Santo ele é apresentado também como Deus, né? O texto diz assim: disse então Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, isso nos deixa bem claro e evidente a divindade de cada uma dessas 3 pessoas que é apresentada ao longo da Bíblia. Essas 3 pessoas também são chamados lá no Antigo Testamento de Senhor, né? Isaías, o texto referenciado aqui pelo comentarista, Isaías no capítulo 40, versículo 3, né? Falando a respeito de Jesus, apontando a respeito, uma profecia a respeito de João Batista, mas que prepararia o caminho do Senhor. E essa profecia é cumprida no Novo Testamento, apontando para Jesus. E ali Jesus ele é chamado de Senhor. Nós temos também em Ezequiel, no capítulo 8, versículo 1 e 3, né? Ezequiel, quando ele cai ali, cheio ali na presença de Deus, ele diz: e Deus me tirou com a mão. E aí no versículo 3 ele diz: e o Espírito do Senhor me levantou. Então, nós temos a Trindade ao longo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, algo bem cristalino, que não necessariamente esse termo, né, teria que estar presente, porque já está bem claro diante dos nossos olhos, e os crentes lá do princípio, eles já conheciam essa verdade. E para concluir essa parte, pastor Epaminondas, o comentarista ele fala ainda que o monoteísmo bíblico ele não contradiz a Trindade. E ele utiliza uma referência bem conhecida, né, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E nesse texto, o autor sagrado ele diz que o Senhor é o único Deus.
Porém, essa palavra único, né, o autor ele explora isso aqui, né, na lição. Ele diz que a palavra hebraica errad, aprendi aqui com o meu professor aqui, pastor Epaminondas, a pronúncia, né? A palavra hebraica errad, que traduzida como único, indica uma unidade composta. Então, o monoteísmo bíblico, ele é um monoteísmo de pluralidade de pessoas. Então, essa palavra, ela no original, ela traz sim a ideia de uma unidade composta, né? Assim como quando nós dizemos assim, um casal, é um casal. Lá em Gênesis 2:4, né, quando Deus disse, ambos serão uma só carne. Uma só carne. Ou seja, duas pessoas compostas em uma unidade. Duas pessoas que compõem essa unidade do casamento. Então, é algo que já está presente nas Escrituras e nos mostram que o nosso Deus único e verdadeiro é composto de 3 pessoas. Maravilha. É isso que nós vamos constatar, por exemplo, quando nós formos estudar a heresia, né, do unicismo. Eles não conseguem compreender a diferença entre essa unidade composta. Eles entendem que a divindade, tanto no Filho quanto no Espírito, só que eles não veem 3 pessoas distintas como nós vemos. E a Bíblia apresenta claramente 3 pessoas distintas em uma única divindade, um único Deus. Pastor Davi Arruda, vamos comentar evidências no Antigo Testamento, pastor Davi Arruda. A Bíblia nos parece que apresenta aí várias referências, apresentando aí uma pluralidade de pessoas na divindade única do nosso Deus. É verdade, pastor. Como muito bem o senhor ressaltou, pastor Lendo, a terminologia da Trindade, ela não aparece na Bíblia. Todavia, o seu conceito ele está muito bem estabelecido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E quando a gente lê a Bíblia, principalmente na parte de Gênesis, onde Deus trata sobre a criação do homem e da terra, nós vamos perceber que é um trabalhar da Santíssima Trindade, mostrando que, por mais que cada obra de cada um sejam obras diferentes, mas estão sempre trabalhando em harmonia e nunca, de forma alguma, estão trabalhando de formas conflitantes ou distintas, ou melhor dizendo, são distintos, mas nunca conflitantes. Então, quando a gente vê Deus criando o homem, a terminologia que ele usa é sempre apontando para o plural, mostrando que a sua criação é uma criação que tem a participação da Trindade. Então, quando a gente vê que ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, isto está apontando para um trabalhar em conjunto. Assim, quando ele diz também que o homem agora é como um de nós, né? Então, esses termos sempre estão apontando para o trabalhar do conjunto. Então, como eu disse no começo, por mais que a terminologia ela não apareça, o conceito está muito bem estabelecido. Então, aquele que vai ler a Bíblia, simplesmente só de ler, ele já entende este conceito apresentado na Bíblia, pastor. Quando Deus vai estabelecer a questão da Torre de Babel, ele disse, vamos e desçamos, sempre apontando plural. Então, pastor, a gente percebe que não há fundamentos para que a gente não creia na Santíssima Trindade. O seu trabalhar no Velho Testamento, pastor Leno, está muito bem estabelecido, provas concretas da participação da Santíssima Trindade na criação da terra e do homem. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, para a gente encerrar este bloco, nós percebemos a Trindade agora no Novo Testamento revelado com muito mais clareza ainda do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa doutrina, aquilo que nós chamamos, né, de revelação progressiva, ela vai progressivamente se revelando, mas no Novo Testamento ela se consolida. E antes da sua explanação sobre a Trindade revelada no Novo Testamento, nessa letra A Trindade em si mesma, tem um texto que o próprio Senhor Jesus, ele usa o plural, o pronome no plural. João capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e meu Pai o amará,
Olha só, ele diz assim, o pastor Davi: e viveremos. E viveremos. Aqui está muito claro, duas pessoas estão evidenciadas aqui. O Senhor Jesus está falando dele, está falando do Pai. Também o versículo 1 do capítulo 14, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Ou seja, pastor Leno, há uma clara distinção aqui de pessoas. Fale sobre essa revelação do Novo Testamento, a partir dessa letra A Trindade em si mesma. Então, pastor Epaminondas, nós vemos no Novo Testamento, assim, que é a conclusão de tudo aquilo que já apontava no Antigo Testamento, né, como figuras, mas com a revelação de Cristo, isso fica muito mais claro para a gente, né? E como disse o pastor Davi, né, para todos os leitores, né, da palavra de Deus. E nós vemos em algumas referências chaves a presença dessas três pessoas, como o senhor disse, né? Por exemplo, o texto do nossa leitura bíblica em classe, né, que ele traz lá em Mateus, no capítulo 28, né, a fórmula batismal, trazendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E é interessante aí que não está em nome, nos nomes, mas em nome, no singular, né? Porque é um só Deus, mas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O comentarista, ele também traz aqui que, além dessas referências, existem algumas passagens que ele chama aqui de tripartidas, né, onde são apresentadas essas três pessoas. Uma delas também faz parte da nossa leitura bíblica, é a referência lá de Mateus do batismo de Jesus, onde é visto o Filho sendo batizado, saindo das águas, e ao sair das águas é visto o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba no céu, né, nos ares, porque está vindo do céu, e é ouvida uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado. Então, ao longo de todo o Novo Testamento, nós vemos assim diversas referências como esta, que o autor aqui, o comentarista, ele chama de passagens tripartidas, né, que nos dão total fundamento para nós crermos nessa doutrina. Muito bem, eu me lembrei agora que na sua fala anterior, mencionando Isaías 43, onde essa passagem bíblica, ela no Novo Testamento aparece em Mateus 3:3, onde Mateus aplica a Jesus. E a palavra Senhor, utilizada lá por Isaías no texto hebraico, é o tetagrama, o nome de Deus, o Jeová ou Yahvé, o Yud-Heh-Vav-Heh. Observe, Jesus, ele é chamado no Novo Testamento, o escritor Mateus, ele tem essa compreensão. E era um judeu que conhecia. Com certeza. Ele tem esse entendimento, ele faz essa leitura, né? Quando ele está escrevendo, ele tem em mente que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. E aí, pastor Davi Arruda, só para a gente arrematar aqui e concluir, a trindade dos credos. Fale sobre este ponto aqui, que nos apresenta aqui, parece, né? Fica muito claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas que têm uma substância única. Perfeito, pastor. Então, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, nós percebemos então o estabelecimento concreto dessa nossa crença, que são três pessoas, como muito bem o senhor disse, que subsiste eternamente em uma divindade só. Então é bem interessante destacar que nós não acreditamos nem cremos em três deuses, né? Nós acreditamos em três pessoas que subsistem em uma divindade só. E o conceito disso também está apresentado na obra da própria salvação, onde o Pai estabelece o plano, o Filho concretiza através do seu sacrifício, mas nós somos convencidos através do Espírito Santo.
Então, a obra, desde a criação, a obra desde da salvação, enfim, todo o plano da Bíblia Sagrada, a Trindade, ela trabalha em comum acordo. Como eu disse na outra questão, mas com obras distintas, mas nunca conflitantes. Então, essa palavra, para a gente concluir essa parte, pastor, para nós ela está muito bem estabelecida na Bíblia Sagrada. Como eu disse, uma vez que você lê sem a ótica de já um comando externo, você encontra perfeitamente esta obra estabelecida na Bíblia. E no Antigo Testamento ela já se apresenta muito bem, mas no Novo Testamento ela consegue nos mostrar provas bem mais contundentes ainda, sim. Então, para concluir essa parte, eu destaco mais uma vez que nós não cremos em 3 deuses, mas sim em 3 pessoas que subsistem eternamente em uma divindade apenas. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, iremos falar sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que está aí assistindo pela TV ou mesmo pela internet, você que está aí no seu aparelho móvel, obrigado por estar conosco. Aproveita este momento. Curta este vídeo, comente, compartilhe e deixe seus comentários acerca da lição de hoje. Estamos estudando a 4ª lição, Deus é triuno, portanto, analisando a doutrina da Santíssima Trindade, Deus que se manifesta, um único Deus que se manifesta em 3 pessoas com a mesma substância, com a mesma essência. No bloco anterior, nós estudamos como que a Bíblia apresenta esta doutrina maravilhosa. E agora, nós vamos verificar as heresias contra a doutrina da Trindade. E aqui, 2 pontos nós iremos estudar. O primeiro, vamos verificar o unicismo, o que é o unicismo e quais são as principais características desta heresia, deste mal tão nocivo à ortodoxia cristã. E depois nós vamos estudar a verdade bíblica, o segundo ponto da lição, desse segundo tópico aqui, a verdade bíblica. Portanto, 2 assuntos nós vamos trabalhar agora. Pastor Leno Cavalcante, as heresias contra a doutrina da Trindade, entre tantas, o autor, o pastor Ezequias Soares, destaca aqui o unicismo e o unitarismo. O unitarismo será estudado em uma lição posterior, né? E agora nós vamos estudar sobre o unicismo. Fale sobre este primeiro ponto aqui desse tópico da lição. É importante nós dizermos que fica bem claro a questão de como o comentarista ele estrutura a lição, primeiro trazendo uma abordagem bíblica sobre a doutrina e, em segundo lugar, ele traz uma questão histórica das heresias que se levantaram no passado e que hoje, no nosso tempo, essa heresia ela se apresenta, como diz a lição do trimestre, numa nova roupagem. E aqui nós temos o unicismo, que, em resumo, é uma doutrina que se ergue no século III da história da igreja, da história cristã, em que apresenta o Deus, né, a divindade, não como sendo 3 pessoas, mas como um Deus que se apresenta de 3 formas ou modos diferentes. E em um momento, Deus se apresenta como Pai, em outro momento, Deus se apresenta como Filho, em outro momento, como Espírito Santo. Só que, como nós já vimos, esse pensamento ele não se sustenta,
porque nós vemos em um mesmo ato, em uma mesma ação divina, a presença das três pessoas. Mas, como nós vamos ver mais adiante, essa doutrina ela chega a confundir muitos cristãos que até creem. E é interessante nós dizermos que lá no Antigo Testamento, o pastor Davi até colocou aqui, Gênesis 1, 26, né, quando a palavra diz assim, e disse Deus. É interessante que aí fala no singular, né? Um Deus só, e disse Deus. Mas logo em seguida diz, façamos, já no plural. Então, alguns até chegam a dizer, não, que aí Deus ele estava dialogando com os anjos, enfim. Mas anjo não participou, anjo não criou nada, anjo é criatura. Então, aqui, na verdade, era o conselho divino da Trindade, né, operando na criação do homem. Então, de fato, amado, que o unicismo ele traz esse pensamento, né, que seduz realmente a muitos cristãos, mas que não se sustenta diante da verdade bíblica. Muito bem. Pastor Davi Arruda, há uma verdade bíblica, não é? O comentarista ele usa essa expressão, apesar de que nós temos de enfrentar muitas vezes esses, como ele diz, esses heresiarcas que deixaram aí também, infelizmente, um legado, e muitos discípulos, muitos adeptos, pessoas que até estavam no nosso meio, mas que abraçaram essas heresias. Diante disso, há uma verdade bíblica, não é, pastor Davi? Sim. Como muito bem o pastor Leno disse, essa heresia ela seduz muitas pessoas, porque qual é a estratégia daqueles que implantam heresias? Eles trazem algumas verdades, mas que são distorcidas, pegam os textos isolados e criam em verdades que não têm fundamentos sólidos na Bíblia. E o unicismo é uma dessas. Para que você acredite ou ache base para o unicismo, você tem que ter um esforço e alguns até mesmo uma desonestidade teológica para trazer base para aquilo que eles defendem. Já a questão da Santíssima Trindade, não. Uma vez que você, como eu já disse, apenas lê a Bíblia do mais simples leitor a qualquer teólogo. Ao ler a Bíblia, nós encontramos os fundamentos. Um deles no próprio batismo de Jesus, porque é uma manifestação clara e evidente da Santíssima Trindade, porque enquanto o Filho está nas águas, o Pai o testifica e testemunha dele, e o Espírito Santo se apresenta em forma corpórea de uma pomba. Então, esta é uma manifestação da Santíssima Trindade incontestável. Outras vezes, quando o próprio Cristo fala acerca do Pai de maneira distinta. Então, isso é uma prova que, apesar de ser um Deus só, são três pessoas distintas trabalhando. Essa verdade bíblica ela é incontestável. Como eu disse, aos que tentam defender o unicismo, eles precisam fazer de forma desonesta, uma teologia falha de versículos isolados e mal interpretados. Mas a verdade bíblica e eficaz e bem fundamentada é a manifestação da Santíssima Trindade em toda a Bíblia e principalmente no Novo Testamento. Muito bem, então nós podemos afirmar categoricamente que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus, mas são pessoas distintas, né? O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo e vice-versa, conforme muitos querem colocar. O unicista, ele coloca isso, né? Ele coloca que, o pastor Leno colocou muito bem, que eles veem o Pai, eles veem na pessoa do Pai o Filho e o Espírito Santo. Para eles, uma única pessoa manifesta, por exemplo, a divindade do Filho, Jesus, e manifesta a divindade do Espírito Santo. E os textos bíblicos aqui são muito claros, pastor Leno, né? O pastor Davi foi muito feliz ao dizer, basta uma leitura simples, não precisa muito esforço intelectual para perceber três pessoas. Agora, a grande dificuldade que essas pessoas talvez encontram é responder como que Deus é um e é três. Essa é a grande dificuldade.
aí é o mistério da Trindade, né? Mas a doutrina, ela é bíblica, ela é essencialmente bíblica. Talvez por conta da natureza caída, né? Os sentimentos caídos, as emoções caídas, as pessoas não conseguem alcançar a profundidade que é essa doutrina, pastor Leno. Verdade. E eu acho interessante o texto em que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, né? E ele admite algo, né? Que todos nós, todo cristão, né, deve entender que nesse momento nós ainda não temos o conhecimento completo a respeito de Deus. Nós ainda não temos a compreensão perfeita de quem é Deus. O que nós conhecemos é aquilo que aprove Deus revelar através das Escrituras. E através das Escrituras nós compreendemos a existência da Trindade. Nós entendemos a existência de 3 pessoas, nós cremos que é um só Deus. Agora, nós discernirmos ou chegarmos como alguém diz, dissecar a Deus, ninguém pode, ninguém tem essa capacidade. E Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz no versículo 12 assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Muito bem. Pastor Davi Arruda, para a gente concluir, na oração sacerdotal, Jesus está orando ao Pai. Como pode, né, ele está orando a ele mesmo? Não faz sentido. Não faz sentido. Paulo também, ele faz essa clara distinção quando ele está entregando as bênçãos apostólicas. Verdade, né? Pronto. Ele fala sobre a graça de Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo. Eu acho que esse texto é uma clara evidência da distinção que o próprio apóstolo faz da Santíssima Trindade. Ou seja, ele ora a um só Deus, mas especificando a 3 pessoas que subsistem em uma divindade só. Muito bem. Pastor Davi, o pastor Leno, no bloco anterior, falou do problema que há, e eu também vejo um problema, né, naquela hierarquização que fazem primeira, segunda e terceira pessoa. E isso muito mais do ponto de vista vertical, né, quando coloca isso, primeiro, segundo e terceiro. Mas se a gente olhar primeira, segunda e terceira pessoa horizontalmente, a gente enxerga aquilo que o pastor Davi falou agora há pouco. A gente percebe um Deus se manifestando no Antigo Testamento com muito mais frequência, até porque no Antigo Testamento, o que nós temos sobre Cristo lá? Nós temos uma teofania. O Cristo ainda é o que nós chamamos de o Cristo pré-encarnado, não é? Sim. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nós temos o Cristo encarnado. Aquele que era pré-encarnado agora está encarnado. Ele é assunto ao céu. E aí depois nós vemos claramente a ação do Espírito do Senhor em Atos dos Apóstolos. Aquilo que Jesus disse, pastor Davi: eu enviarei outro Consolador. A palavra grega lá, né, não é héteros, é allos, ou seja, outro, mas da mesma essência. Perfeito. Então a gente percebe, pastor, que o próprio Cristo, ao falar do Espírito Santo, ele mostra que é uma pessoa distinta, porém dotada com o mesmo poder, com a mesma essência. Isso mostrando e provando mais uma vez a doutrina da Trindade. Ou seja, são 3 pessoas distintas, mas sendo o mesmo Deus em essência, glória e majestade. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo comercial e depois iremos concluir esta lição no terceiro bloco, falando sobre um pouquinho mais a respeito dessa heresia tão nefasta, o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Ela se manifestou na antiguidade, mas hoje ela tem uma roupagem nova, ela ganha contornos modernos, né, uma linguagem também modernizada, a fim de ludibriar, de enganar e distorcer as verdades da Escritura Sagrada. Vamos verificar como que essa heresia ou unicismo está se manifestando na atualidade. Mas sobre isso falaremos depois do intervalo. Nós voltaremos daqui a pouquinho. Até já.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que está pela internet, você sabe, é bem rapidinho o intervalo. Você que está pela TV, também é muito rápido. E agora vamos para o terceiro ponto desta lição. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pela ministração da Palavra de Deus. Você que está chegando agora, ligou o seu televisor, está em alguma repartição pública, algum estabelecimento nos assistindo. Estamos hoje falando sobre o Deus triuno, o Deus que é triuno, a doutrina da Santíssima Trindade, um único Deus que se manifesta em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos para o terceiro ponto da lição, que vai aparecer aí no seu visual agora, onde temos um mapa mental resumindo este tópico. Vamos falar mais uma vez, agora ampliando esse tema, esse assunto, esse tópico, do unicismo, uma heresia antiga na atualidade, que vem ganhando aí roupagem nova. Vamos verificar o problema, depois uma reflexão bíblica e, para finalizar, vamos apontar a nossa posição oficial conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Leno Cavalcante, ainda dentro do tema unicismo, uma heresia antiga, lá do terceiro século, aquela discussão lá que se iniciou e se perdurou por muito tempo, mas ela ultrapassou os séculos, milênios, e continua viva, pastor Leno. Esse problema perdura até os dias de hoje, mas com uma roupagem diferente. É verdade, pastor Epaminondas. Foi uma batalha que foi vencida à época, né? Os grandes apologistas, né, pais da igreja, combateram essa heresia lá que estava realmente trazendo danos à igreja, né? Mas que foi vencida lá, através da palavra, através do ensino, através do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Só que essas heresias, elas surgem novamente, e como bem está na lição, o senhor já trouxe aqui, ela é apresentada nos nossos dias com uma roupagem nova e com uma roupagem atraente, dentro do mundo evangélico. E aí nós temos que entender que não é somente uma questão de terminologia, uma questão de nomenclatura. Quando se fala que só existe uma pessoa na divindade, não está se apresentando o verdadeiro Deus. E esse é o problema. O ponto é aí, não é, pastor Leandro? Exatamente. É um Deus diferente daquilo que é revelado nas Escrituras. E se é um Deus diferente, a fé que está sendo ensinada é uma fé distorcida. Não é a fé neotestamentária, veterotestamentária. Não é uma fé pura, não é uma fé fundamentada na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Perfeito. Então assim, e isso é apresentado hoje no Brasil de forma assim, como eu disse, atraente, através principalmente de um movimento que o comentarista ele chama de um movimento pseudo-evangélico, né? Tem até o nome de evangélico, mas que prega um Jesus diferente, que prega um Deus diferente. Apesar de que as suas canções são cantadas em todas as igrejas evangélicas, são atraentes, tem uma melodia, os shows atraem milhares de pessoas. Hoje não mais, né? É verdade. Mas no passado atraíam muita gente. E isso realmente, como o pastor Davi falou aqui, seduz, né? Seduz principalmente a juventude. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos a nossa escola bíblica dominical para nos despertar que há determinados perigos à nossa fé que tem que ser combatidos. Pode ser algo atraente, pode ser algo que conquiste
à juventude, mas é algo danoso à fé, aquilo que nós cremos. Pastor Leno, esse texto aqui eu achei muito interessante do pastor Ezequiel Soares, de João 17,3, eu gostaria que o senhor comentasse. E a vida eterna é esta, que conheçam, ou seja, envolve um conhecimento. A salvação envolve também um conhecimento, não é, pastor Leno? De ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Aquilo que o senhor falou, nós estamos presenciando uma fé que não é verdadeira, que não é genuína, e aqui a palavra de Deus está demonstrando duas pessoas distintas. Esse movimento da qual o senhor está falando aí, ele apresenta nas suas canções uma única pessoa, ou seja, está ferindo a doutrina. É verdade, e isso entra dentro da doutrina da Trindade, na questão das funções das pessoas da Trindade, né? A função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito Santo. Então, quando o texto aqui apresentado em João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, então essa doutrina da Trindade está relacionada com a mecânica da salvação, né? O Pai envia o Filho, o Filho paga o preço na cruz do Calvário e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E então a salvação ela é operada na vida do homem. Se as pessoas são confundidas aí, há também uma compreensão equivocada do que é a salvação em Cristo. Muito bem. Pastor Davi Arruda, uma reflexão bíblica. E essa reflexão bíblica, pastor Davi, ela é muito interessante porque a nossa doutrina, ela não pode ser aferida por emoções. Perfeito. E muitas pessoas são levadas por emoções. Elas ouvem uma canção, não é, pastor Leno, muito bonita, e aí são conduzidas por emoções e estão inclinadas a receber essa nova doutrina a partir das suas emoções. Pastor Davi, fala sobre essa reflexão que o pastor Ezequiel Soares está tratando aqui. Perfeito, pastor. Uma das, como muito bem destacou o pastor Leno, esses grupos, principalmente musicais, eles ganharam aí, por que não dizer, uma legião de fãs que não só ficaram impactados, emocionados com as letras de seus hinos e se tornaram defensores. E esse fato dessa defesa, um dos argumentos dele, não, mas muitos aceitaram Jesus, não, mas muitos receberam ali. O que, na verdade, nós precisamos destacar e entender que a fonte ou as nossas emoções, elas não podem ser fonte de doutrina. Até porque a Bíblia mostra que, por conta da queda do homem, as nossas emoções também foram alteradas. O profeta Jeremias disse que o nosso coração ele é enganoso. Perfeito. Então, o que isso mostra? Que nem sempre aquilo que sentimos necessariamente é a verdade absoluta. Então, a fonte de doutrina que nós cristãos pentecostais temos é unicamente e exclusivamente a palavra de Deus. Possa acontecer que através desses hinos tenham resultados, mas vale a pena destacar aos ouvintes, aos pastores que aqui estão, que o poder que tem isso não vem da música, não vem do grupo, mas sim da palavra de Deus, porque por mais que às vezes quem está liberando a semente estejam aí com as mãos feridas, infeccionadas, mas a semente continua com poder para germinar, como o próprio Cristo, através do Sermão da Montanha, já havia falado para nós. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, mas diante de tudo isso que nós estamos vendo aí, nessa roupagem nova, o unicismo atualizado, né? E até mesmo com espaço no nosso meio, com entrada, né? E, nossas igrejas recepcionando muitos desses grupos através dos cânticos, mas nós temos uma posição oficial, não é, pastor Leno? Fale sobre essa nossa posição oficial. Pastor Epaminondas, nós vivemos em um tempo que eu gosto sempre de tocar nesse assunto, especialmente na igreja, é que hoje em dia as pessoas elas estão dependentes
daquilo que, de toda essa enxurrada de conteúdo que está na internet. E devemos ter muito cuidado com isso. Muitos cristãos estão deixando de frequentar a escola bíblica dominical, culto de doutrina, para serem ensinados através de youtubers, através de pessoas que não têm nenhum vínculo com aquilo que nós realmente cremos. Daí eu vejo a importância da nossa declaração de fé, né, que é um posicionamento doutrinário da nossa igreja, com base nas Escrituras. E aqui na nossa declaração de fé há um capítulo dedicado à doutrina da Trindade. Nós já lemos aqui no princípio um resumo daquilo que nós cremos, mas nesse capítulo, inclusive, há um manifesto de negação ao unicismo, ao unitarismo e ao triteísmo, que são heresias que vão ser tratadas depois. Mas há esse manifesto aqui, houve a necessidade, dada a importância que a respeito dessa heresia. E eu quero novamente aqui repetir, né, aquilo que nós cremos, para que seja fixado realmente. E é importante que o professor da escola dominical, ele tenha essa declaração de fé, né? Ele possua uma cópia dessa. Cada obreiro nosso, na verdade, todo crente, né, ele tem que conhecer aquilo que nós cremos. E a respeito do nosso credo relacionado à Trindade, diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza, e que subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória, majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Então, esse é um resumo daquilo que nós cremos, e isso nós temos que realmente inculcar nossos filhos, naqueles que Deus tem colocado ao nosso lado, para que possamos pastorear, para que venhamos estar vacinados contra essas heresias que ressurgem no nosso tempo. Muito bem, nós estamos caminhando para o final da lição de hoje, estudando sobre Deus é triuno, o Deus único que se manifesta em 3 pessoas. Pastor Davi Arruda, alguma consideração final para a gente concluir essa lição maravilhosa? Pastor, aqui eu quero deixar uma palavra primeiramente de gratidão de estar aqui com os irmãos. Foi um prazer desfrutar desse momento de tanto aprendizado. E falar para que os nossos pastores, professores se atentem em explicar com eficiência esta tão rica e preciosa lição. Porque possa parecer que o unicismo não tenha nada de grande e perigoso, mas como foi dito aqui com muita sabedoria pelo pastor Leno, isto pode levar com que as pessoas adorem um Deus que não é bíblico. E a gente não adora a Deus como queremos, a gente adora a Deus como a Bíblia nos ensina a adorá-lo. Então, que possamos estar atentos a esta grande lição e possamos compreender com eficácia e excelência aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca da Trindade na sua palavra. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, alguma recomendação aos professores durante a ministração da aula? Essa lição, nós reconhecemos, né, é um dos temas mais difíceis, né? Todos os grandes teólogos, os teólogos sistemáticos, eles reconhecem que é um dos temas mais complexos. Diante disso, pastor Leno, alguma recomendação aos nossos professores no domingo? A recomendação é que aprofundem cada vez mais nas referências bíblicas. Nós vimos aqui, e olha que ficou faltando aqui, nós citarmos diversas referências bíblicas que apresentam, né, a doutrina da Trindade.
Então, que é algo realmente para nós nos voltarmos para aquilo que está escrito na palavra. Então, aproveitem, façam tabelas, aqueles que gostam de usar quadro, utilizem o quadro, né, para fazer de forma bem didática, né, apresentarem esses versículos, que fica mais fácil, né, para os alunos compreenderem. Muito bem. Assim nós chegamos ao final de mais uma lição maravilhosa, onde aprendemos sobre a doutrina da Trindade, verificamos que Deus, ele é triuno, ele se manifesta em 3 pessoas com a mesma substância. Portanto, não há nada que se diga de Deus o Pai que não se possa dizer do Filho e do Santo Espírito de Deus. As 3 pessoas que coexistem numa maravilhosa sintonia, onde nós verificamos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a distinção destas 3 pessoas manifestando-se na divindade única, né? Uma única divindade, Deus, o Deus Todo-Poderoso, que se manifesta de forma maravilhosa nas Escrituras Sagradas através de 3 pessoas. Eu convido você para o próximo programa, a próxima semana estaremos juntos aqui novamente. Vamos estudar um tema maravilhoso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Vamos falar desse tema tão importante, mais uma vez aqui destacando a divindade do Filho. Portanto, eu convido você para a próxima semana estarmos juntos aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Estamos gratos a Deus pela vida de todos que estão nos acompanhando, nos assistindo nos diversos meios. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos que trabalham aqui na produção. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos comentaristas. Pastor Davi Arruda, muito obrigado. Pastor Davi, Deus continue lhe usando. Uma alegria e uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco. Pastor Leno, o senhor é aqui da casa e nós queremos agradecer. Já há um bom tempo, né, o pastor Davi chegando e vai muito contribuir aí nesse trimestre ao longo dos anos conosco. Obrigado a vocês, que Deus os abençoe ricamente. E louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor, o pastor Salles Batista, o pastor da igreja, que é o grande idealizador desta obra, o programa Escola Bíblica Dominical, que tem alcançado muitos lugares, não somente aqui no nosso estado, mas também pessoas de muitos outros estados têm mandado mensagens de agradecimento e nós queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês. Nós vamos encerrar agora orando ao Senhor e peço que o pastor Davi nos dirija em oração. Amém. Senhor, meu Deus, Pai que está no céu, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por este momento de aprendizagem que o Senhor nos permitiu. Queremos pedir, Senhor, também que o Senhor leve esta mensagem para muitas pessoas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. É o que nós te pedimos e por fé nós lhe agradecemos. Amém.